Olá, escritoras, escritores, povo do livro, amantes da literatura. Estamos aqui ao vivo para toda a máquina do mundo virtual, esse nexo primeiro e singular diretamente dos estúdios Gargamel, abrigando a filha primitiva e a mulher mais amada do mundo. Aqui quem lhes fala é Rogério Duarte, secretário-geral da União Brasileira de Escritores. Este aqui é o UBEcast, podcast da UBE, ao vivo para todo o orbe terrestre. Está comigo hoje Vanessa Passos, ela já vai dar o oi para vocês. Ela é escritora, roteirista, professora de escrita criativa, doutora em literatura pela Federal do Ceará, pós-doutora em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul, sob a orientação do Luiz Antônio de Assis Brasil, grande formador de escritores. Ela é idealizadora do programa 321 Escreva, do método Mais Vendidos e do Encontro Nacional de Escritoras. Não, e tem mais uma coisa, e da mentoria Voz Empreendedora, ela vai falar de tudo isso pra gente. Ela atua na área de empreendedorismo literário, é CEO da empresa Vanessa Passos Voz, e nessa empresa ela lidera uma comunidade de escritoras que tem voz em mais de 9 países, orientando centenas de autoras a escrever, publicar e a divulgar seus livros. Ela é autora do volume de contos A Mulher Mais Amada do Mundo, estreou no Romance com a Filha Primitiva, que é um livro premiado. Ganhou o Prêmio Kindle de Literatura de 21, é isso? Prêmio Jacarandá de 22, o mesmo livro, o mesmo Romance Filha Primitiva, a gente vai falar muito desse livro aqui. E do Prêmio Mozart Pereira Soares de Literatura. Foi um prêmio por ano, 2021, 2022, 2023. E que vai ser adaptado para o cinema. Se você puder falar disso daqui a pouco, eu vou agradecer. Ela é colunista do Povo e do Publish News. Seja muito bem-vinda. Obrigada, para mim é uma alegria poder estar aqui nesse podcast que eu admiro muito, que também assisto, sou espectadora, agora estou aqui na cadeira, né, e com a Voz, eu que falo tanto sobre voz, podendo conversar com você, que também admiro muito. Obrigado. A gente sempre começa as nossas entrevistas perguntando, porque a gente já encontrou aqui, o nosso podcast ele tem uma história. A gente começou não por vontade, a gente começou por necessidade. A diretoria da UBE, que é levada adiante pelo Ricardo Ramos Filho, que mandou 2 perguntas para você, ele não pode estar aqui, mas ele mandou 2 perguntas que eu já vou fazer. A gente começou essa gestão em agosto de 2019, logo depois veio a pandemia, mas o que a gente queria era fazer encontros, mesas públicas de literatura. Uhum. A ideia inicial era essa. Não foi possível, a gente fez no Zoom, como todo mundo fazia, ou no Zoom ou em algum outro aplicativo, ao longo do ano de 2020. Era um evento que a gente chamou de Terças Literárias. E aí ele acabou se transformando no podcast. E foi tudo, a gente tateou um pouco as coisas e acabou se transformando numa tradição, não por vontade, mas por acaso. A pergunta, como é que você se formou como leitora e depois como é que essa leitora se transformou em escritora? Eu gosto muito dessa pergunta porque eu sempre penso que um escritor é, antes de tudo, um leitor. É aí que tudo começa, aí é o nascedouro de tudo. E eu estava relendo o Rainer Maria Rilke, do Cartas a um Jovem Poeta, e ele estava falando que um dos livros favoritos da vida dele era a Bíblia. E aí, engraçado, eu até risquei, assim, porque eu meio que converso com os livros quando leio, né? Então eu grifo, circulo, coloco asterisco e converso. E aí eu trouxe uma memória remota que eu não lembrava de que o primeiro livro que li na vida foi a Bíblia. Porque na minha casa não tinha livros, assim, não era uma casa cheia de livros. Meu pai era contador e ele tinha ali aqueles livros de cálculo, aqueles calhamaços técnicos que não me interessavam, né, e que eu não acessava, mas eu ali pequena ainda, um livro se destacou, que era um livro vermelhinho. Ele era uma adaptação, não era a Bíblia integral, tinha até algumas gravuras, mas foi o primeiro que peguei e eu comecei a ler muito jovem, né? Eu comecei a ler com 4 anos de idade, porque é engraçado como as histórias permeiam a nossa vida, né? Eu lembro de muito pequena estar com 2 primas, assim, que eram mais velhas, e elas estavam com um caderno na mão, e eu peguei aquele caderno e comecei a folhear e eu não li ainda. E uma delas tomou o caderno de mim e falou assim: tá vendo que ela não pode pegar, não pode ver o nosso
não pode ver o diário. E aí a outra falou assim, deixa de ser abestada, no Ceará tem muito isso, né? Deixa de ser abestada, ela não sabe ler. E aí aquilo foi tão forte pra mim que eu falei, o que que tem aí que eu não posso ver? E aquilo que eu não sei? Então, talvez de maneira inconsciente eu entendi que ler era poder também, de alguma maneira. E aí eu comecei a procurar, e foi aí que eu achei esse livro, que era uma adaptação da Bíblia, e comecei a ler, e aí li inteiro. Então foi o primeiro livro que li. Era uma adaptação para jovens, assim? Isso, Ah, era uma sei. adaptação para jovens, assim, fininho, vermelho. Até vou, quando voltar lá no Ceará, vou ver se Vai encontro. Vou procurar ver se encontro ali no meio das coisas, mas foi o primeiro que li. E aí, assim, mas minha mãe era uma excelente contadora de histórias. Então, assim, ela não só contava, como ela narrava, sabe? As histórias bíblicas. Não, Outras também. de contos de fadas. Aham. Ah, Ela que era legal. muito apaixonada, sempre foi. Então, ela contava história, Chapeuzinho Vermelho, e fazia a voz do Papai Urso, a voz do... Sabe? Ela fazia, e eu amava aquilo, assim. Mas eu comecei mesmo a ser uma leitora voraz por volta ali da 7ª série. Naquele momento de pré-adolescência, assim, eu era muito tímida. E assim, hoje a gente vai encontrando nome para as coisas que a gente sente, né? Então, hoje eu percebo que naquele momento eu tinha uma espécie de fobia social. Então, assim, quando saía da sala de aula, que ia para o intervalo, que todo mundo saía, eu tinha um medo tão grande de estar ali no meio das pessoas, aquele barulho, e eu me escondia na biblioteca. Então, foi ali que eu comecei a ler também sozinha. Olha que interessante. Nenhum professor, assim, Não. estimulou a leitura. Não nesse momento. Não nesse momento. Eles estimularam quando eu já era uma leitora. Uhum. Então, assim, acho que tanto essa primeira leitura mais isolada, que fui eu que encontrei ali, e ali também. Então, eu me escondia na biblioteca e ficava passeando. E os títulos, talvez por isso eu tenho tanto medo de dar um título para um livro. E eu passo por vários títulos, assim, meio Clarice, que ou esse, assim. Porque eram os títulos que me chamavam. Então, eu olhava os títulos, eu lembro daquele verbo intransitivo, transitivo, e achava incrível. Eu ia pegando os livros, mas assim, eu tive 3 primeiros autores que embalaram, assim, e que me formaram como leitora. Foram 3 homens. O primeiro foi o Pedro Bandeira. Que veio aqui. Esteve aqui 1 mês e meio atrás, sei lá. Que lindo. O Pedro Bandeira foi o primeiro com Marca de uma Lágrima. Classicão do juvenil. Eu era aquela garota. Eu era aquela garota depressiva, que escrevia, tímida. E tive a oportunidade de dizer isso pra ele alguns anos atrás, quando a gente tava na Flipelô juntos. Ah, que legal. E eu contei pra ele que li e que me identifiquei muito com aquela personagem, que pra mim era uma honra poder hoje estar como autora junto com ele, né? E aí depois li tudo dele, né? Li a coleção dos caras, li todos. Droga da Obediência, do Amor, Pântano de Sangue. São 5, né? São Isso, 5, Anjo da Morte. E ele lançou, né? Muito tempo depois, o Droga da Amizade, né? Que é 20 anos depois daquela turminha lá. E aí depois veio o José de Alencar e o Machado de Assis. Olha, o José de Alencar... Que ótimo! Eu tô muito feliz que você seja uma leitora de José de Alencar, porque ele tá fora de moda, Eu né? sou uma defensora do José de também. Alencar, porque as pessoas dizem que ele descrevia demais. E que era cansativo e tudo mais, mas o que as pessoas não percebem é que aquela época não era a época das redes sociais de hoje. Então, assim, a descrição, ela era... Porque, por exemplo, hoje, a gente... É colocado diante de muitas imagens, e se a gente fala quarto, tá na memória. Se a gente traz aqui alguma imagem, mas naquela época não. Então ele descrevia minuciosamente tudo, sabe? E o primeiro que li foi um pequeno calhamaço dele, que era o Guarani. O Guarani. E eu fiquei apaixonada pela Isabel. E não pela Ceci. Sim, uma personagem menor ali. Uma personagem menor, sim, uma verdade. personagem mais secundária, mas que eu me identificava de alguma maneira, porque ela não era branca, ela tinha um corpo mais volumoso, e aí Olha, que interessante. Era interessante isso, né? Porque até então, as personagens eram muito diferentes de mim. E eu acho que o que mais bonito da literatura é saber que um autor que não conhece quem tá lendo consegue se comunicar de maneira tão intensa. Isso pra mim era forte, porque eu era essa menina que não conseguia falar nem com quem estava perto de mim. E ter um livro
ter ali palavras e ter um autor que não me conhecia, mas que me acessava profundamente, né? Então isso era muito forte. E aí eu era essa leitora obsessiva. Lia, gostava e queria ler tudo do autor. E aí você foi atrás de mais Alencar. E aí fui, mais Alencar. E aí, teve algum preferido? E aí o meu preferido foi o primeiro, foi o Guarani. O Guarani mesmo. Mas aí fui lendo tudo, né? Assim, Senhora. Ai, Senhora, Viuvinha, 5 minutos, todas a... Foi tudo. Romance, aí tinha a fase indianista, cada uma das fases. E aí depois fui pro Machado. E o Machado, me conte, me fala dele. Olha, o Machado foi um assombro também. Por onde foi? Dom Casmurro? Olha, eu começo com o Dom Casmurro, mas depois eu fico completamente obcecada pelos contos. E foi aí que eu descobri os contos na literatura brasileira. Li também o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Li os romances, mas eu fiquei muito fascinada com os contos do Machado. Você sabe que a Lúcia Miguel Pereira, que é uma biógrafa do Machado que morreu prematuramente, ela diz... o Machado é melhor contista do que romancista. Claro que essa é uma frase polêmica e tal, mas ela diz isso. Ela diz onde o Machado achou a mão dele de escritor e onde ele é brilhante é na narrativa curta, não na longa. Não, e foi meu assombro, porque eu começo na literatura nos contos. E eu tenho certeza que tem um lugar aí, sabe, do Machado, de encontrar essas narrativas que eram curtas, mas que eram tão potentes. E o que era interessante, porque muita gente fazia rixa, né? Entre Machado e entre José de Alencar. Mas eu, que sou do Ceará, uma vez eu fui na casa do José de Alencar e tinha uma frase, assim... estampada, que era uma frase do Machado sobre o José de Alencar. Né? Inclusive, eu nunca esqueci essa frase, que ele dizia que só o futuro permanece. Então, ele está falando sobre aquilo que se imortaliza, aquilo que é universal, aquilo que fica, e não tenho a menor dúvida, né, de que ficou para a posteridade, pessoas amando, pessoas odiando, mas de que está ali e que ele honrava isso, de alguma maneira. E eu acho isso muito bonito, porque... O Alencar é de Messejana, né? É isso. Eu nunca fui na casa do Alencar, é legal? Bem legal, bem legal. Então foi isso. E aí a primeira autora que descobri ali, meio espremida, porque tinha muito mais homens, né? Não era uma biblioteca tão extensa, era uma biblioteca pequena, assim. Mas foi Clarice. Clarice foi o meu primeiro espanto. Por onde? Qual livro, você lembra? Felicidade Clandestina. Olha só, bom começo. Também contos. Bom e começo. Aí isso, né? Porque eu já vinha fascinada com os contos do Machado. E aí descubro Clarice pelos contos. E eu lembro de ficar fascinada porque eu não entendia exatamente o que estava ali. Assim, tem alguns contos que são mais... que você acessa, mas você pega um ovo e a galinha... É difícil. Na 7ª série, então, eu não entendia, mas eu tava fascinada e assombrada por aquilo. A linguagem, né? A linguagem apaixona. Muito. Mesmo que a gente não consiga entrar completamente. E foi com ela, porque até então, aí que teve o ponto de virada, sabe? Até então, eu lia. Eu não gosto de dizer que só lia, porque acho que ler não é só. Ler é muito grandioso. Mas até então eu lia. E aí, quando chego na Clarice, eu me dou conta de algumas coisas. Primeiro, que mulher escrevia, porque eu não tinha me dado conta disso. E de que podia escrever. E ali, naqueles textos mais curtos e que ela vai trazendo as personagens femininas mais no centro, e não como uma figura periférica, eu comecei a ter vontade de criar minhas próprias personagens. Isso é 7ª série. 7ª série. Precoce. Precoce. Nossa, muito. Eu brinco que eu digo que a única coisa que talvez eu demore mais, porque eu terminei o ensino médio com 16, né? Então eu entrei na universidade com 16 anos. Então a precocidade já muito. Faz parte em da tudo, sua vida. Em tudo. Tô vendo. Mas eu digo que talvez o que mais demora, que eu acho que eu entro numa outra lógica de tempo, é pra escrever. Assim. Então, vamos fazer esse caminho. Como é que é isso? Você era uma leitora ali desde a 7ª série, aí isso só aumentou, eu suponho. Você entrou na universidade, fez letras, né? Fiz letras. Que também ajuda a ser um leitor. E aí, como que veio a escrita? Na verdade, eu comecei a escrever antes de ir pra Universidade de Letras, assim, meio ali naquela paixão
porque eu fui lendo e ia lendo cada vez mais e mais, eu sempre estava com um livro. Mas aí quando eu conheci Clarice, logo em seguida conheci Lígia Fagundes Telles também, pelos contos. Então foi nesse assombro que eu comecei a rascunhar meus primeiros contos e minhas primeiras narrativas curtas. Então eu andava sempre ali com um livro, um caderno e uma caneta. Sempre. Mas assim, ali eu não vislumbrava... eu quero ser escritora, o ofício de escrever como uma profissão. Nada disso. Era uma necessidade, como ainda é. Ainda é uma necessidade, mas hoje o meu ofício é a dedicação completa a isso. Né? Então começou ali. E aí, quando foi me aproximando ali do ensino médio, que é quando começa essa pressão para o jovem, né? De o que ele vai fazer, o que ele vai fazer da vida. Eu falei, as duas coisas que eu mais amo na vida é ler e escrever. Então, não tem outro caminho. E assim, trazendo um pouco dessa coisa precoce, né? Eu também já tinha uma relação com a docência. Por quê? Eu venho de uma família muito humilde. Então, logo cedo, eu precisei começar a trabalhar também. Eu começo a trabalhar com 10 anos. É meio assustador. Hoje, quando eu digo isso, eu percebo que é assustador. Na época, eu só pensava, era a minha vida. Mas tendo uma filha, e eu fico imaginando, assim, tipo... Que bom que ela não precisou passar por isso. Eu dava aulas de reforço. Para os colegas. Começou para os colegas, mas depois eu comecei a dar aulas de reforço para crianças menores do que eu. Então, eu ia dando aulas de reforço meio que de tudo. E eu começo nesse ofício da docência desde os 10 e ele segue até... Então, quando eu entro na universidade, eu já dava aulas de reforço. Eu tinha alunos particulares, assim. Fazia uma graninha. Isso, porque, por exemplo, o que eu pensava é assim, eu preciso ajudar os meus pais. E aí, eu era aluna bolsista, então eles não pagavam minha escola, porque eu era bolsista, eu estudava num turno e trabalhava no outro, e à noite eu dava as aulas de reforço quando voltava. E aí dava aula, assim. Então, a dança, eu dancei durante 10 anos. Isso é uma coisa... Eu vi a foto na rede social. Você viu? Tem gente que não sabe. Tem uma foto ali na rede social. Então, eu comecei a pagar, eu queria muito fazer dança e meus pais não tinham como pagar, né? Então, eu dava aulas de reforço para poder pagar a minha aula de balé, às vezes tinha que pagar uma aula de reforço de química ou física, porque eu não era tão boa em cálculo. Então, era assim, eu tinha essa certa independência e comecei a trabalhar com arte aí, tá? Porque durante muito tempo, eu costumo não falar sobre isso, mas a dança também foi um trabalho. Assim, no sentido de remuneração financeira, né? E talvez essa coisa do viver de arte, né? Depois a gente vai falar um pouco disso. Ficou amplo. Veio daí, porque eu era professora de balé clássico. Ah, você dava aula de balé clássico? Depois, eu comecei como aluna, mas aí depois eu dava aula de balé clássico, eu era coreógrafa, então às vezes eu pegava turmas para coreografar ali num ABC, em escolas, e eu me apresentava também, assim, como no teatro, né? Assim, para abrir algum evento. E Profissionalmente? Profissionalmente. Não, eu conciliei até o mestrado. Caramba, então durou. Foram 10 anos. 10 anos. Eu queria Foram 10 anos. Aí chegou no mestrado acadêmico. Teve que fazer uma escolha. Aí tinha que fazer uma escolha, e aí eu parei para pensar... eu escrevo muito com o corpo, né? Então, talvez isso tenha uma relação muito forte. Mas eu parei para pensar, eu disse, gente, infelizmente, dentro dessa arte que envolve o corpo, às vezes com 30 anos você tá velho. E aí eu parei para pensar assim, Lígia Fagundes Telles, aquela senhorinha dando entrevista maravilhosa, quanto 80. mais velha, mais sábia. Eu falei, vai ser essa escolha. Ótimo. Então Sorte foi um pouco disso. Ficou uma falta, não vou mentir que tem um lugar de falta ali, mas que talvez entre em outras frestas, né? Assim, A Filha Primitiva que a gente vai conversar, ele tem muito do corpo. Sem dúvida. Então vamos falar dos livros? Tem um volume de contos, quer começar pelos contos ou quer começar pelo romance? Você que manda. Quem veio primeiro? Os contos. Então vamos começar pelos contos, mesmo porque você falou que você gostava de ler os contos da Lígia Gosto e da Clarice. Até hoje. Não tenho essa ideia. As pessoas acham que você começa no conto e vai pro romance, no sentido de que o conto é menor. Não acho que o conto é menor, assim. Posso ver? Pode. Porque eu só li no Kindle. Esse é A Mulher Mais Amada do Mundo. São contos rapidíssimos, muito curtíssimos. brevíssimos. Eu vi.
Saiu pela Caravana. Essa é a segunda edição. A Uhum. primeira foi independente. Ah, você... A primeira edição foi independente. Edição da autora. Edição da autora. E foi muito legal porque eu tenho uma obsessão com pintura também. Então eu fiz uma parceria com uma artista visual cearense, que é a Raíssa. E ela fez todas as ilustrações em aquarela. Você vai ver que cada conto tem uma ilustração em aquarela. Sim. A Raíssa Cristina. E esse primeiro conto começa com uma personagem, né? Que chama Clarice. Então Sim. eu saquei isso. Me lembrou um conto do Laços de Família. Imitação... Ah, não vou lembrar agora o título. Mas foi assim, me veio na Laços cabeça. de Família também. E esse livro, a tua versão, a versão da autora, saiu em... Saiu em 2020. Agora! Foi ontem. Foi, 2020. Esse sai... teve essa segunda edição porque ele saiu também... Foi traduzido para o espanhol. E aí eu sou, assim, eu sempre invisto... sempre que posso, nesse trabalho com artistas, né? Pintoras, ilustradoras, eu acho isso magnífico. E aí eu fiquei apaixonada por essa coleção de pinturas da Jumaia. E tinha duas que falavam muito comigo. Quando eu vi essas duas, eu falei assim, poxa, ficaria tão lindo uma segunda edição do A Mulher Mais Amada do Mundo, junto da edição em espanhol, que a gente já estava conversando, porque elas eram dessa mesma arte, né, que ela fez. Então foi isso. E aí ano passado, que foi o ano da turnê internacional, que a gente foi pra Argentina também, e aí eu decidi não só lançar em espanhol, mas relançar. Em língua portuguesa. E aí trouxe mais 2 contos inéditos. Ah, teve um acréscimo. Um acréscimo de 2 contos inéditos, um inclusive que foi exclusivo pra revista Piauí. Ah, sim, eu vi esse conto também. Então, Pronto. enquanto eu tava fuçando a tua vida na internet, eu vi sair um continho na Piauí. Pronto, É esse que tá aqui, nesse livro. Que tá aqui. Esse livro serviu para esquentar a mão ou você ainda gosta muito desse livro? O A Mulher? Gosto. Gosto muito desse livro, porque eu acho assim... Pensando em esquentar, que eu gosto dessa... até porque a gente tá no frio aqui de São Paulo. Os meus esquentas eu não publico. Não publica? Eu publico aquilo que eu acho que tá pronto para ir pro mundo, né? Então, assim, tanto é que esse livro... Porque, assim, eu sei que agora a gente tá num processo muito intenso do A Filha... E acaba que, no Brasil, os leitores leem muito mais romance, isso é uma realidade, é um fato, e o mercado editorial acaba valorizando muito mais o romance, mas eu tenho uma paixão por ele, tanto é que, nessa edição, a gente vai ter aqui ao final 3 contos, tá? Eles foram unidos num projeto e venceram o Prêmio Catarinense de Cinema. Olha. E vão virar curta-metragem. Que legal! Então, nesse projeto, ele já foi gravado no ano passado, em Floripa, e ele está em pós-produção. E partiu de 3 contos daqui. É um curta. É um curta a partir de 3 contos. A partir de 3 contos, porque a gente foi trazendo as personagens e criando uma história inspirada nas personagens de 3 contos. Legal, hein? Você então, tá indo pro cinema, porque o outro também tá indo. Também, o outro também. A Filha Primitiva? Isso. Vamos falar da Filha Primitiva? Vamos. Vou fazer uma pergunta direta antes de falar do livro. O livro ganhou o prêmio Kindle. Mudou alguma coisa? Pergunta assim, muda alguma coisa ganhar um prêmio desses? Muda. Acho que muda em vários aspectos. Assim, primeiro que... Como geralmente quem escreve parte da leitura, e nós, enquanto leitores, nós somos apaixonados e fascinados pelos nossos mestres, né? Por exemplo, Clarice, para mim, é uma grande mestre, Machado também. Então, é difícil se assumir como autora, é difícil esse lugar de... E durante muito tempo eu me questionei acerca disso, né? Até porque sou também uma autora jovem, mas não é só isso, a gente fica nessa questão mesmo. O Harold Bloom, que estudei ali também no mestrado, doutorado, ele falava sobre a angústia da influência, sabe? Você tá querendo me dizer que você não conseguia se sentir escritora, é isso?
me autorizar mesmo, Entendi. me autorizar. Então isso era uma coisa que acontecia, não, eu não digo exatamente antes do prêmio, talvez ali já no prêmio eu já tinha superado um pouco disso, mas isso era uma sombra que lá no meu começo ficava. E ficava não só por esse medo, mas porque assim, eu tenho uma trajetória acadêmica também, mestrado e doutorado e o pós-doc. Em Lígia Bojunga? Em Lígia, a gente vai falar sobre ela também. Mas eu ouvia dentro da academia que autor bom era autor morto. Eu ouvia muito isso. Então, era também um exercício de forçar a passagem, tá? Sabe? De poder deixar essa autora sair. Em segundo lugar, o prêmio literário, ele traz uma projeção para o autor. É inegável que isso aconteça. E é importante, claro. Mas, assim, eu sempre parei para pensar, talvez pela minha história de vida, assim, por começar a trabalhar muito cedo, de que eu seria a pessoa que mais iria trabalhar pelo meu livro. Eu estando numa grande editora ou não, eu ganhando um prêmio ou não, porque eu era aquela pessoa que eu necessitava daquilo de alguma maneira. Então, às vezes você ganha um prêmio, mas você não faz nada com aquilo. No sentido de chegar em mais pessoas, de fazer um movimento para o livro chegar em mais pessoas. Eu falo muito que nós escritoras não precisamos morrer para sermos lidas. Eu quero ser lida em vida. Então você carrega o livro debaixo do braço em todo lugar que você vai, leva, divulga, entrega. Eu isso que carrego você tá me dizendo. muito. Sim. Muito. Entendi. Fazia isso antes, fiz durante e faço depois. O prêmio ajuda nisso, então. O prêmio ajuda nesse processo. Porque ele traz os holofotes abre para algumas você. portas. Entendi. E ele traz algumas portas, mas não apenas. Então, eu continuo até hoje, né? E eu fico, todos os dias eu acordo e penso, o que eu posso fazer pelo livro? Então, tá muito nesse lugar. Ricardo Ramos Filho, que é o presidente da União Brasileira de Escritores, ele diz o seguinte, ele não pôde estar aqui, mas ele diz... Manda um beijo especial pra ele. Mando. Ele me mandou 2 perguntas. Primeira, em Vidas Secas, Graciliano Ramos, é lógico, né? Ele tá falando do avô. Em Vidas Secas, Graciliano Ramos cria os meninos sem nome. Talvez ele queira mostrar o quanto eles eram desgraçados, desumanizados, nem nome eles tinham. No seu romance também as mulheres não têm nome. Ele pergunta. Só os homens têm nome. Foi pela mesma razão? Foi pensada essa... É lindo essa... Nossa, eu tô muito emocionada porque o Vidas Secas é um livro pra mim que me iluminou meu caminho como leitora e como escritora também. Você falou que os meus contos são sucintos, o meu romance também. É um romance magro. Períodos curtos. Curtos. Capítulos curtos. Muito curtos. Tanto é que no processo de feitura do livro, eu lembro que um autor, né, querido, leu e falou assim, Vanessa, o livro tá muito bom. Aumenta. Aumenta e manda pro Prêmio Sesc. E aí eu falei, não faz sentido, porque essa é a história que eu quero contar, ela é seca. É magra, é reduzida. Se eu for aumentar, ele vai virar outra história. Eu não vou fazer isso só por um prêmio. Eu quero que ele possa concorrer a prêmios, mas se ele puder concorrer do jeito que ele é. E não para. Porque pra mim isso não fazia sentido. E eu bebi muito no Vidas Secas. Olha só. Muito, assim. Lembro da paixão por aquele homem silencioso. E por aqueles meninos, né? Menino mais novo, menino mais velho. E a baleia. Nossa, era uma paixão. E assim, eu não vou mentir, não vou fingir costume. Mas quando eu descobri que seria publicada pela José Olímpio, que também publicou Graciliano Ramos, nossa, eu chorei. Que legal. Eu chorei muito, né? Então... É interessante, agora respondendo ao Ricardo, foi e não foi intencional. Por quê? A priori, dentro do meu processo, eu gosto de nomear minhas personagens ao final. Assim, eu penso que depois que as crio, eu conheço elas mais de perto. E para dar um nome, não pode ser qualquer nome. Você não vai nomear à toa. Então, eu vou escrevendo, e foi assim com os contos. Eu vou escrevendo e no final eu nomeio. Então, a priori seria isso.
A filha. Escrevendo. E aí, quando eu chego ali num terço do livro, porque eu também estou muito aberta para o que o livro me apresenta. Eu sou uma autora que conheço técnicas de escrita, que estudo, que planejo de algum modo, mas também estou muito aberta para o que a criação me traz, porque eu acho que tem coisas que a gente só descobre quando escreve. Uhum. E chegando ali, eu comecei a me dar conta de que fazia sentido elas não terem nome. Por quê? Eu achava que estava escrevendo uma história sobre maternidade. Eu me dou conta de que é uma narrativa sobre violência. E que a violência está ali nas suas mais diversas formas. E que, para mim, a literatura tem que ser um jogo entre forma e conteúdo. Não é só o conteúdo. Também não é só forma. Então, se a violência estava naquela trama, naquele enredo, ela também precisava estar na linguagem. Se manifestar na linguagem. Isso. E aí, quando essas mulheres, que são as personagens centrais do livro, não têm nome, essa violência tá ali posta. Perfeito. E aí, depois eu fui brincar com isso. Eu pensei, poxa, já é uma violência em si, isso. A ausência desse nome, esse silenciamento. Mas se esses personagens masculinos, que são uma presença e ausência no livro, que estão lá muito mais pelas cicatrizes que eles deixam do que a presença deles. Sim. Né? O José, então... Sumiu. Sumiu, né? É mais violento ainda. Porque eu reforço isso. E aí veio, então, desse lugar. O mesmo Ricardo pergunta o seguinte, vou amarrar. As dedicatórias fazem crer que o livro tem algo de autoficção, ou biográfico, alguma coisa assim. E ele pergunta, como é pra você trabalhar ficção e realidade sabendo que gente conhecida vai se ver no texto e achar que é verdade? Adoro. Não, o Ricardo trouxe uma coisa interessante. Eu lembro que o primeiro clube de leitura que leu o livro, e eu sou fascinada por clubes de leitura, assim, eu acho que eles são uma grande revolução. E aí eu lembro que estava vendo os comentários e uma leitora desse clube, assim, logo quando o livro saiu, falou: eu achei a prova. Eu achei a prova de que é ela a personagem. E aí foi pra dedicatória. E falou assim, tá vendo? Ela dedicou pra filha dela. E falou assim, para Bela, o erro mais acertado de toda a minha vida. E aí traz isso, né? Mas é interessante essa questão, porque o A Filha, ele é uma ficção, de fato. E eu não acredito que há ficção pura. E eu não acredito que há autoficção pura. Eu acho que é uma mistura que é como se você borrasse. Quando você borra, não tem como separar. Então, eu acredito dentro desse lugar e te dou um exemplo, né? Assim, porque tem fatos concretos dentro do livro que se distanciam muito da minha biografia, digamos assim. Por exemplo, eu sei quem é o meu pai e já tiveram leitores que disseram meus sentimentos, Vanessa, por você não saber quem é o seu pai, né? Porque aproxima... Colou. Minha mãe não é analfabeta, pelo contrário, minha mãe é uma pedagoga, estuda muito, e, enfim, tem várias coisas ali que são distantes desse lugar. E tem coisas que se aproximam, como, por exemplo, eu fui uma mãe muito jovem. Eu também estudei na Universidade Federal do Ceará. Na verdade, foi minha segunda casa, porque se eu parar pra pensar que foi 5 anos de graduação, 2 de mestrado, 4 de doutorado, uma vida inteira ali, né? Outra coisa, a escrita. Sim, a escrita como forma de um novo... nascimento, é assim que eu vou terminar o podcast, com esse trecho aí. Esse trecho aí. A escrita, então, tem aproximação e distanciamento. Mas é tudo borrado. De uma maneira que, por exemplo, algo que eu posso achar que não tem nada a ver comigo, tem mais a ver comigo do que o que eu imagino. Por exemplo, eu estava num clube falando, eu disse, não, eu conheço meu pai. Isso não é autobiográfico. Aí depois eu paro e penso, eu conheço mesmo? Porque o meu pai sempre foi aquela ausência-presença também. De alguma maneira, ele tinha um lugar de inacessível. Então, talvez aquilo que seja ficção se conecte comigo. Então, é difícil, né, pensar sobre isso. E sobre o medo, eu li Rosa Monteiro.
a louca da casa. Uhum. E ela fala que algumas pessoas só conseguem escrever o livro da vida quando um parente morre. Um pai morre. Faz muito sentido. E aí eu falei, gente, quando eu fui escrever, eu fiz um pacto comigo, a filha. E eu falei assim, eu preciso esquecer que sou mãe, que sou filha, que tenho parentes, que tenho fé, porque eu tenho muita fé e a minha personagem não tem fé. Uhum. Eu preciso esquecer que sou doutora em literatura, porque aqui eu tenho uma linguagem muito da oralidade, que não tem nada de rebuscado. E eu falei, preciso esquecer de tudo aquilo, porque senão eu não escrevo o livro com a verdade que ele precisa. E foi o que eu fiz. A Filha Primitiva é um romance que desconstrói muito, tô aproveitando isso que você está falando, desconstrói muito o estereótipo, o modelo de mãe que só se doa à filha e aquele modelo de um amor absolutamente incondicional, de entrega absoluta. O livro desconstrói isso desde o começo. Isso está nas primeiras páginas do livro. Eu até separei um trecho para quem não conhece. Abre aspas. Comecei a ter vontade de escrever nas vezes em que me pegava observando a menina. Acho que passei a aceitá-la por conta disso, desse desejo que chegava mais forte. Foi a primeira vez que pensei nela me dando algo e não tirando tudo de mim. A literatura é uma forma de se reconstruir como mulher e de reconstruir a mulher? É isso? Olha, a literatura é um modo de construção e reconstrução como um todo, assim, como ser humano, de um modo geral. Talvez não especificamente em torno dessa questão da mulher em si, mas eu acho que, sabe, talvez a maior formação que tive, e eu que sou uma nerd incurável, eu não consigo parar de estudar, é uma obsessão maluca. A maior formação que tive foram os livros. São os livros, né? No sentido de perceber coisas em mim que estavam escondidas, inclusive. E às vezes eu brinco, quando tem algum leitor que tem muita raiva da personagem, eu digo, cuidado. Cuidado que às vezes aquilo que a gente tem muita raiva no outro é que é difícil enxergar dentro de nós e aceitar enfim, né, algumas coisas nesse sentido. Mas foi um processo, assim, de alguma maneira de me encontrar com o meu primitivo, sabe? A escrita do livro em si. Porque a gente vive numa sociedade, enquanto mulher, também, que vai trazendo muitos panos, muitas coisas. E ela é completamente ligada por uma raiva, ela é movida por essa raiva. E a nossa sociedade não tem espaço para raiva feminina. Não tem, é visto como loucura, é visto como histeria nesse lugar, e enquanto que não, por exemplo, o masculino, ainda que tenha uma raiva, não, ele tá fazendo aquilo para proteger alguém, ou ele é forte, ou ele é isso, e eu fui entendendo isso como eu passei, de alguma maneira, uma vida inteira abafando uma raiva. E isso, inclusive, é até adoecedor, assim, de certa maneira. Então, eu fui me surpreendendo, assim, nesse processo de criar e muitas vezes levar essa personagem, assim, ao limite, né? Tem cenas ali muito, muito fortes que foram difíceis até para mim escrever. Muito fortes. Eu quero aproveitar isso que você está falando e a gente falar um pouco de uma outra atuação tua. Eu assisti um Story Class seu, um daqueles que estão online na sua página. Meu Deus, me stalkeou, fez o trabalho de casa. Totalmente. Stalker do bem. Fiz tudo. Li tudo, procurei tudo. Não, li tudo, não dá pra dizer que eu li tudo, mas assim, dei uma boa fuçada. E é um Story Class seu, tá na sua página do YouTube, em que você diz que, abre aspas, a escritora é a sua maior marca. Ou seja, aí a gente tá num outro mundo com o qual você também conversa, Sim. Que é esse mundo de ser escritora como profissão, né? Uhum. Tem esse caminho aí na tua vida. A minha pergunta é direta. É possível combinar empreendedorismo e literatura? Essas duas linguagens funcionam juntas? Que é um desafio. Na minha leitura, é um grande desafio. É um grande desafio, assim, porque elas têm lógicas diferentes, né? E assim, inclusive, sempre foi um desafio para mim me sentir parte de algo. Porque eu nunca consegui ser uma única coisa.
Então, eu até brinco que eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de somar e multiplicar, e não subtrair e dividir. Então, pensando muito nessas duas questões, né? Eu acho que primeiro tem que ser uma escolha. Eu acho que não é assim, tem que. Eu acho que ninguém tem que nada. Eu acho que as pessoas precisam decidir o que é que faz sentido para elas, né? Então, assim, para mim a literatura sempre fez muito sentido, e eu queria poder me dedicar mais a ela, ter mais tempo para ela, que ela pudesse ali estar em primeiro plano e não último plano. Né? Então, talvez também por conta dessa minha história, dessa minha vida, dessa minha jornada, eu comecei a trazer outros movimentos ali que pudessem dar suporte e força para a literatura no sentido de uma vida dedicada à leitura e à escrita, como eu falo, né? À literatura. Então, é desafiador porque vai exigir outras expertises. Né? Por exemplo, quando a gente está dentro... Quando a Vanessa, que está ali nos manuscritos, porque eu escrevo à mão, é uma Vanessa que está ali escrevendo, parindo palavras, pensando nos personagens. Eu esqueço de tudo, esqueço inclusive que sou mãe, eu estou ali entregue àquilo. Quando você vai para essa persona autora, e eu acho que é uma persona também, da gente parar para pensar nisso, porque às vezes a gente tem autores que eram super tímidos e que não é fácil dar entrevista. Para algumas pessoas a gente estava falando sobre isso, né? Dar entrevista, falar no microfone, ou divulgar o seu livro, ou conversar com pessoas. Participar dos eventos, muita Sim. gente. Não, e mais do que isso, porque assim, participar do evento já está no final. Mas como fazer para participar desse evento? Sim, tem Como que ter fazer para chegar nas pessoas? Porque imagina, eu não morava em São Paulo. Eu não morava no eixo sul-sudeste. Eu venho do Ceará, do Nordeste, em que lá é lindo, é maravilhoso, mas não tem tanto investimento em cultura, por exemplo. Era um desafio achar uma livraria, entendeu? O circuito literário é muito mais frouxo, muito menos aquecido, vamos dizer assim. Muito. E o meu trabalho de empreendedorismo, de alguma forma, ele começa ali nessa escassez. Por quê? Primeiro, eu não conhecia ninguém. Eu venho de uma família muito humilde. Eles ficam felizes quando eu saio no jornal, mas eles não me leem. Entende? Que ainda tá nesse lugar que eu tô assim, gente, livro é bom, livro é legal. Mas ninguém lê. Poucos. Agora estão começando a ler. Tô até achando que é bom eles não lerem, porque é um pouco pesado. Pode complicar as festas familiares. Não. Mas enfim. Mas o que eu falo? Então, eu comecei a trabalhar como produtora cultural. Porque eu falei assim, gente, se eu não conheço ninguém, vamos pensar em como fazer isso acontecer? E aí eu vou te dar um exemplo de como que pode ser possível agregar isso. Eu lembro que, na época, eu fechei uma parceria com uma livraria de bairro que tinha, mas fechou, infelizmente. Fechou há alguns anos. O que a gente fazia? Eu organizava um evento chamado Conversas Literárias. Então, eu contactava os autores, contactava mediadores de leitura, a gente fazia uma roda de conversa, tinha um lançamento. E aí, olha que legal. Os autores ganhavam porque tinham suas obras divulgadas. Os mediadores de leitura também porque tinham um destaque ali. A livraria ganhava porque vendia livro e movimentava. E, ao final, eu divulgava a oficina de escrita que eu ia ministrar. Então, era um circuito, era uma junção de várias coisas em que eu pensava assim, todo mundo sai ganhando e a gente está fomentando esse espaço cultural e literário. E foi algo que aconteceu e começa daí. Isso faz quanto tempo? Isso começou em 2018. Tá. 2 anos antes de você lançar o teu livro de contos. Isso. Foi quando eu lancei o meu livro que foi o resultado da dissertação de mestrado. O Manual de Criação Literária, com a artesã Lígia Bojunga. Isso. Então, foi um período bem difícil para mim, porque eu tinha acabado de passar eu tinha passado no doutorado, mas eu tinha presenciado um assassinato na escola, porque eu fui professora concursada durante alguns anos. Da rede pública? Da rede pública. Ó, que legal. Meu último ano foi como gestora. Foi quando os cabelos brancos começaram a surgir. Conheço bem, fui professor 30 anos.
Então, eu amava, tá? Eu também. Eu não saí, as pessoas pensam que, ai, Vanessa deixou porque ela não gostava. Não, eu tenho uma vocação como professora. Assim como escritora, tá aqui dentro. Mas foi muito difícil viver isso. Eu tive um amigo muito querido, eu era coordenadora pedagógica, ele era coordenador financeiro e ele faleceu, deixando um filhinho de 3 anos de idade. E a Bela também era pequena na época. E eu falei assim, poxa, eu podia ter morrido e minha filha ia crescer sem mãe. Uhum. E aí, naquele momento, foi que eu falei assim, eu não consigo mais voltar pra cá. E aí, eu disse, o que eu vou fazer agora? Aí, nesse o que eu vou fazer, foi quando eu comecei a entrar um pouco por esse outro caminho. E vamos falar um pouco dele. Você diz lá no site, e nesses story classes, enfim, na tua rede, vamos dizer assim, que é possível viver de literatura. Aí eu coloco aqui, praticamente o sonho de todos os escritores. Como é que faz para viver de literatura no Brasil? Olha, é um desafio muito grande. E a primeira coisa que eu tenho que falar é que existe uma diferença entre viver de escrita e viver de literatura. E as pessoas confundem. Viver de escrita seria viver apenas dos royalties ou dos direitos autorais. E, de fato, assim, é muito difícil porque os valores são muito baixos, né, em termos de royalties e direitos autorais. E, assim, a gente também não produz um livro como uma máquina, né? Eu, por exemplo, passo praticamente 4 anos entre um livro e outro. Então, mas o viver de literatura é diferente. E foi uma coisa que eu comecei a entender. O que é a literatura? A literatura é todo esse universo literário que nos rodeia, de algum modo, e que trabalha a partir do livro. Por exemplo, viajo agora, recentemente, para uma feira literária em que eu vou dar uma palestra sobre literatura, eu vou ministrar uma oficina de escrita, sobre escrita, corpo e memória, e vou participar de um clube de leitura. Essa é em Portugal, essa que você foi? Não, essa eu ainda vou. Vai. Essa eu ainda vou agora. Tá. Então, por exemplo, esse trabalho não necessariamente é o livro, mas parte do livro, porque eu só tô lá a partir do meu livro e tudo que eu faço também vai a partir do meu livro e eu também recebo por isso. É possível, né? Ter algumas atividades literárias que podem circundar esse universo, porque eu paro para pensar, imagina. Nós temos autores muito queridos que, por exemplo, fazem leitura crítica também, né? Eu estava conversando, inclusive, com o Julian Fuchs, porque o meu próximo livro é uma autoficção. O A Filha, que todo mundo pensa que não é. Mas o próximo é. E aí eu estava conversando com ele sobre isso, ele faz leitura crítica também, e eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho dele. E tem outros autores. E aí eu paro para pensar assim, uma coisa imagina, eu faço um trabalho de fazer uma leitura analítica de um livro. Eu tô lendo literatura. É diferente de eu estar lendo uma lei no direito, na advocacia. Ou, por exemplo, de eu estar num outro lugar em que eu me dedico completamente e que eu só tenho horas vagas para aquilo. Então, é possível? É fácil? Não. Não é fácil. Porque existe todo um... E eu fiz essa transição lá em 2018, eu quase infarto os meus pais. Né? Imagina, eu era concursada. Teoricamente, você tinha uma carreira para a sua vida inteira. Exatamente. E para o Nordeste, então, porque lá os nordestinos são muito estudiosos. Assim, eles são... Vai olhar aí os concursos públicos, sempre tem. E eles estão ali nos melhores lugares, porque eles estudam muito. Não, e a rede pública do Ceará tem se destacado muito nos últimos anos, né? Tem sido um lugar importante para o Brasil. Não, eu era aquela professora que amava trabalhar com redação, laboratório de redação, trabalho envolvendo literatura com eles. Eu amava o que eu fazia, mas eu, enfim, acabei chegando nesse ponto de correr risco e acabei não adoeci mesmo, sabe? Eu tive estresse pós-traumático depois e, enfim. Mas então foi nesse lugar que eu fui construindo e entendendo que existiam possibilidades que iam se somando com o livro e com outras questões que poderia ser possível.
Desde que houvesse, claro, um planejamento, uma organização, uma reserva de emergência, coisas que são práticas, que nem é desse universo da literatura, mas que sempre foram, para mim, muito necessárias, Claro. sabe? E que às vezes a gente da literatura não tem coragem de falar, mas a gente precisa. Porque, por exemplo, eu tava lembrando de uma entrevista que eu ouvi da Aline Bay, e ela estava dizendo assim, que precisou sair do teatro porque os pais achavam que não era uma profissão prática. E aí falaram para ela, vai fazer letras, que você pode dar aula de literatura. E aí ela foi fazer. E aí, o que é engraçado? Ela foi, e aí acabou, ela teve uma experiência diferente na academia, porque na verdade ela foi incentivada a escrever lá, né? Diferente de mim. Mas o que é legal? Nessa entrevista, a pessoa perguntava assim, Aline Bay, você continua vendendo livro? E ela continua, porque eu também ganho a partir da venda do livro e eu não quero mais ter que perder outra coisa na minha vida. Porque eu já perdi o teatro. Eu não posso perder a literatura. Então, essas questões práticas que às vezes a gente esconde, como autor a gente não fala, porque a gente fica dentro dessa persona só artística, né? Ela precisa. Imagina eu, que fui mãe aos 17 anos. 17 anos você foi mãe. Puxa vida. E que hoje eu tenho uma filha de 14 Cedo. Nossa, adolescente. Adolescente. Então, assim, eu sempre precisei ter um lado da Vanessa que se preocupava com a vida prática. Material. Com a vida material. E isso desde antes, porque não eram meus pais que pagavam a minha escola. Entende? Então, são questões em que eu fui ali. Fácil não é, mas eu gosto de dizer assim, a gente escolhe o nosso difícil. Porque se eu te perguntar, é fácil fazer uma cirurgia num corpo? Não, eu não consigo nem ver sangue. É difícil. É difícil trabalhar 40 horas por semana num concurso? Sem dúvidas. A gente que tem... Sem dúvida. É difícil pegar um ônibus e passar 2 horas para ir para voltar? Sim, a gente vai escolher o nosso difícil. Sem dúvida. Bom, por incrível que pareça, já passou 1 hora. Olha lá, a gente Meu Deus! Não foi 1 hora. A gente teve... Estamos com 53 minutos. A gente precisa ir para os encaminhamentos finais. Tá bom. Que autoras você considera indispensáveis e que gostaria de ver mais lidas? Pode falar de vários. O que você clássico, quiser. contemporâneo, Não, tudo. o que você quiser. O que você quer falar. Eu vou começar com a leitora com a escritora que tô lendo. Você vê que eu confundo, né? Escritora, leitor, toda hora eu fico trocando, porque pra mim tá tudo meio junto. Que é a Giovanna Madalosso. É uma autora incrível. Prefaciou seu livro? Ela escreveu a orelha do livro. A orelha, desculpa. Foi. É que eu comprei no Kindle, então... Mas é a orelha. Ele parece um prefácio no Kindle. É a orelha. Mas eu tô lendo Batida Só. O novo. O novo dela. E pra mim, a Giovanna, ela consegue trabalhar na literatura algo que é muito pouco trabalhado, que é o humor. Eu acho que o humor ainda não é tão explorado na literatura e ela faz isso sem ser forçado, ela faz isso de maneira muito orgânica. Para mim, ler a Giovanna, além de ser muito bom para a vida, mas para quem quer escrever uma aula de criação de personagem. E é uma outra autora que começou no conto, né? Ela começou na Teta Racional, exatamente. E com essa coisa da maternidade. Belíssimo livro, também. Belíssimo livro. Muito. Que legal. Né? Então, quem mais? Olha, e aí assim, tenho as minhas grandiosidades que sempre leio, né? Clarice, eu revisito sempre, voltar para esse lugar de lê-la. Eu tô lendo Maura Lopes Cansado, eu tô relendo Maura Lopes Cansado. Como é? Deus. O Hospício é Deus. Esse né? é um livraço. Eu já tinha na outra edição, mas eu comprei a nova edição, porque eu sou aquela louca que fica comprando todas as edições e quer tudo. Porque o meu próximo livro ele vai falar muito sobre loucura, sobre problemas psicológicos, então eu tô muito mergulhando nos diários. Eu tô relendo Virginia Woolf, os diários da Virginia. E sabe uma coisa engraçada que eu grifei nessa releitura? Ela reclamando do preço do papel. Eu disse, cara, desde aquela época... Faz 100 anos. O preço do papel é uma questão no meio literário, né? Que coisa. Sim. Quem mais? Mais alguém? Olha, de autoras... tem Juliana Leite, maravilhosa também. Legal. Humanos Exemplares, o Entre as Mãos que eu li quando eu ainda não a conhecia.
Ela tem uma delicadeza. A própria Aline, que mencionei aqui, eu li o livro mais recente dela, que está sendo lançado agora. Então, eu estou sempre lendo e relendo. E eu também quero... Não posso falar de... Não é uma autora, é uma fotógrafa? Pode, claro. A Francesca Woodman. Eu estou apaixonada. Eu rodei... É viva? Eu não conheço. Não. Não. Eu rodei a Europa toda atrás de um livro dela. Aí a Francesca Cerelli aqui me falou, tem um sebo incrível aqui em São Paulo, que se ele não tiver o livro, ele acha. Pois ele achou, você acredita? Acredito. Eu tô tão feliz que eu... Como ela chama? Francesca Woodman. Ela trabalha muito com fotografias em preto e branco, mas a questão da experimento do corpo. Infelizmente, ela se suicidou muito jovem. Mas ela tem um trabalho lindo e tem disponível no YouTube um documentário dos pais que também eram artistas, né? O pai era fotógrafo, a mãe ceramista, falando do trabalho dela, que tem uma relação com o corpo, que tem essa relação com o movimento, porque também são fotografias um pouco borradas. E eu estou estudando muito ela para pensar no documentário, porque eu estou trabalhando no audiovisual também. Ela é norte-americana? Ela morreu em Nova York, mas ela morava na Itália. Na Itália. Muito bom. E você, seus projetos? O que vem? Que vem por aí? E tem um Bença, que eu digo que eu demorei muito tempo para escrever o Bença, porque ele me atravessa muito num lugar muito íntimo. Esse é a autoficção, você tinha falado há pouco. E esse, inclusive, eu tive a ideia antes do A Filha e deixei ele guardado por muito tempo. Então, eu dizia que não estava pronta para escrever, escrevi, agora não sei se estou pronta para publicar. Mas tá pronto o livro? Tá terminado? Tá pronto. Eu entreguei para a editora, e aí a gente... Mas eu tô fazendo mais uma nova versão. Mas eu entreguei para a Lívia Viana. Esse é o que o Fux tá lendo? Acabei não passando para ele ainda, porque eu tava reescrevendo várias vezes, mas eu falei para ele, eu disse... Ele até falou, Vanessa, você não precisa de leitura crítica. Eu falei, mas é tão bom a gente dialogar com pessoas que a gente gosta, que a gente admira e que, de alguma maneira, talvez ilumine algum ponto escuro que a gente... Claro. Porque a gente se apaixona quando tá escrevendo, entendeu? Sem dúvida. Então, esse é um que eu ainda gostaria, se der tempo. Fala um pouquinho desse filme. Bom, vamos falar um pouquinho do filme. Olha, o A Filha Primitiva tá no primeiro tratamento. Eu tô trabalhando no roteiro também. Mas a minha maior alegria é ter a Suzana Lira como diretora do filme. Assim, a Suzana, ela tem um trabalho incrível como documentarista, mas assim, de um modo geral, o trabalho dela, ela que fez a cinebiografia da Fernanda Young, né, Foge-me ao Controle, ela que fez o Torre das Donzelas, o Nada Sobre Meu Pai, que, olha que interessante, esse é um documentário que ganhou vários prêmios, que é inspirado na vida dela e que tem toda uma relação com a filha, sem a gente nunca ter se conhecido. Que coisa. Porque a Suzana, assim como a minha personagem, não sabe quem é o pai. E tem uma cena em que a personagem tá tentando montar essa árvore genealógica e isso aconteceu com a filha dela. Olha só. Aquela é uma cena logo no começo do livro. E foi depois disso que ela decidiu fazer o filme. Então, a gente tá, nesse momento, trabalhando, né? É uma equipe no roteiro. A gente tá trabalhando no roteiro, isso. E o Bença também. Porque o que acontece? Como ela adquiriu os direitos do A Filha, ela tem a preferência nos próximos, né? Então, ela leu o Bença e ficou muito apaixonada pelo Bença. Me provocou, porque eu queria que fosse um longa, mas ela falou assim, isso é um doc incrível. E eu fiz um laboratório, eu fui aprovada no laboratório de narrativas cinematográficas no FECH Aruanda. E depois eu escrevi o argumento do doc, e ele foi aprovado no Doc SP, aqui em São Paulo. Né? E aí a gente participou, então a gente está em paralelo trabalhando nos dois projetos ao mesmo tempo. Muito bom. Para a gente concluir, eu vou pedir para você completar a frase que todo mundo que passa por aqui completa, que é claricianamente, complete a frase quanto ao futuro. Entregar-se à ficção. Obrigado. Eu vou ler um trechinho. Vinha desde a escola tentando escrever este livro. Depois do parto, revisitei meus cadernos e a história não era mais a mesma. Não reconheço meus personagens, não reconheço nem a ideia inicial. Ela já é outra coisa e eu também não sou a mesma.
Agora me dei conta. A chegada da menina me engravidou de novas palavras. Fico pensando que escrever é um parto infinito. A gente vai parindo devagarzinho, letra por letra, que se não saem ficam encruadas dentro fazendo mal, ferindo a gente feito felpa que entra no dedo. Tem que tirar com agulha, espremer o pus. Dói parir palavras, dói mais ainda viver com elas dentro. Essa é a Vanessa, na Filha Primitiva. Vanessa Passo foi nossa entrevistada de hoje. Quer se despedir do pessoal? Eu que agradeço poder estar aqui. Vai ser uma alegria poder ter a leitura de você. Vai ser uma alegria aqui, cheia de câmeras, né? Vai ser uma alegria poder ter a leitura de A Filha Primitiva. Ele tem para todos os gostos, né? Tem o livro físico, tem o e-book, tem o audiolivro também. Tem o audiolivro, tem o audiolivro pela Audible. Então, A Mulher Mais Amada do Mundo também está disponível no Kindle. E essa edição é a edição portuguesa, que ficou muito bonita, né? Não posso deixar de falar dessa ilustração, que é da Moiana Risco. São mais de 1000 riscos nessa ilustração, que se chama A Primeira Face. Eu amei, porque eu achei que nessa edição preto e branco ela fala muito do tom do livro, né? Que é um tom seco. Então eu vou amar ter a leitura de vocês, e meu Instagram é vanessapassos.voice. Muito obrigado por estar aqui, foi uma alegria te receber. Obrigada. Candongas Não Fazem Festa, de Zeca Viana, é a trilha sonora especial para o UBEcast. Desculpa. O ar que eu respiro está cheio da fumaça de um foguete. Eliakim Batista é o responsável pelas nossas redes sociais, especialmente os cortes que vocês vão ver nos nossos perfis. Gargamel Produções faz a produção e os efeitos. Rodrigo Costa, Maria Clara, que está aqui comigo, Vinícius Souza e uma multidão de gente azul da cor do mar, diretamente do bairro do Limão, em São Paulo. Esse roteiro infame é meu, Rogério Duarte. A UBE é a Casa do Escritor Brasileiro. Associe-se e participe do podcast. ube.org.br/associe. Tem mais não. Até a semana que vem.